Bom, então a gente iniciou a gravação, tá? Normalmente eu não deixo a transcrição porque fica muito ruim, né? Fica umas palavras nada a ver, então a gente fica só com a aula gravada mesmo. Não. Então, bom, gente, boa tarde para todo mundo, né? Hoje a gente vai ter a palestra do professor William, que vem mostrar para a gente aqui as pesquisas do grupo de refrigeração. Então, William, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui, né? E vou passar a palavra para você. Como o William vai estar compartilhando a tela, gente, só lembrando, tem alguma pergunta? Abre o microfone e pergunta, tá? Porque ele não consegue ver o chat, tá? Vou deixar o meu chat aqui aberto, porque aí se precisar de alguma coisa, mas o William mesmo fica sem, tá? Então, William, passando a palavra para você. Tá bom. Obrigado pelo convite, Adriano, né? Então, obrigado a todos aí, né, por participar, né, dessa palestra. Bom, eu faço parte aí do grupo de refrigeração, né, que é o CREA, né, a gente chama por essa sigla, né, Grupo de Refrigeração e Aquecimento. Esse grupo, hoje ele contém 6 professores, todos do departamento de engenharia mecânica, né? O coordenador é o professor Luiz Machado, né, que é esse aqui, dessa fotinha aqui, o mais velhinho, né, da nossa turma, né? Depois a gente tem o professor Maia, né, em ordem aí de entrada do departamento, né? Que é esse aqui da foto ao lado. Depois a gente tem o professor Rafael Nunes, o professor Paulo Trevisoli, eu, né, e o professor Tiago Torres, que foi o professor aqui do grupo que entrou mais recentemente, né? Acho que o Tiago entrou no ano passado, se eu não me engano, no departamento. Foi ano passado, 2024. O grupo foi criado aí, né, pelo professor Luiz Machado, né, com o professor Furi, né, que já faleceu, na década final de 1900, na década de 80, né, início de 1990, né. Na época, né, o professor Luiz Machado e o professor Ricardo, né, eles tinham só o mestrado. O professor Luiz Machado ele foi fazer o doutorado na França, né, em Saint-Lyon, nessa área de refrigeração, né. Lá tem um grupo de pesquisa muito forte sobre que estuda refrigeração. E o grupo vem funcionando até os dias de hoje, né, tirando o professor Luiz Machado, os outros 5 professores aí que eu apresentei para vocês fizeram, né, o doutorado e ou mestrado, né, do grupo, com exceção do professor Paulo Trevisoli, né, que fez doutorado também na área de refrigeração, mas ele veio de Santa Catarina, né, então ele fez lá na Universidade Federal de Santa Catarina o doutorado dele, depois veio aqui para o departamento. Esse grupo a gente trabalha, né, com pesquisas na área de mecanismo de ebulição, condensação e novos fluidos refrigerantes, sistemas de refrigeração, bombas de calor, conforto térmico e desempenho de edificações. Para a gente entender aí, né, a importância dos fluidos, do sistema de refrigeração, né, eu vou mostrar para vocês aqui como um sistema, né, os componentes, 5 componentes fundamentais, né, de um sistema de refrigeração, né, que pode ser encontrado na casa de vocês aí, a geladeira, né, um ar-condicionado do carro, um ar-condicionado residencial, todos têm esses 5 componentes, né. O primeiro deles é o compressor, né, o compressor ele vai elevar a pressão do gás, né, condensador vai poder resfriar esse gás que foi comprimido pelo compressor, e aí na válvula de expansão a gente tem uma expansão repentina do gás, né, uma redução da pressão do gás que produz a geração de frio, né. Essa expansão, né, que produz frio pode ser perceptível também no aerosol, né? Quem usa desodorante aerosol percebe que quando você aperta o desodorante, né, quando ele cai na sua pele ele está gelado, porque ele estava pressurizado no cilindro, né,
onde está o desodorante, e quando ele sai para a atmosfera, há uma redução abrupta, né, da pressão, portanto, né, essa queda de pressão é acompanhada pela queda de temperatura. Aí a gente tem um evaporador, que é quem vai retirar calor do espaço a ser refrigerado, né? E depois a gente fecha aqui o sistema de volta no compressor. E o quinto componente fundamental para o sistema funcionar é o gás refrigerante, né, que está circulando, né, ou fluido refrigerante que está circulando em esses 4 componentes que estão aqui nessa figura. Em geral, a gente costuma representar aqui, né, em termodinâmica, né, uma máquina de refrigeração através desse diagrama aqui, onde a gente tem, né, 3 grandezas, né, atravessando, né, as fronteiras, né, desse sistema, né. A gente tem trabalho, que é fornecido do compressor, ou uma potência elétrica fornecida ao compressor. É retirado calor, né, ou existe uma taxa de transferência de calor do espaço refrigerado, e a gente rejeita calor para a fonte quente, né. Em geral, quando a gente trabalha com refrigeração, a gente não define eficiência do sistema, porque quando a gente fala de eficiência de um motor, a gente pensa que essa eficiência é sempre um número menor do que 100, né? A gente falar uma eficiência de 200%, estou estranho, né? Então, em geral, em refrigeração é comum a gente usar outros nomes, né, como COP ou CEE, né? O Inmetro gosta de um coeficiente de eficiência energética, que no caso de uma máquina de refrigeração, né, é a razão entre o trabalho, a energia elétrica que eu estou fornecendo, e a energia que foi retirada da fonte fria, né? E, em geral, esse valor é maior que 1. Né? A gente tem COPs aí da ordem de 3, 4, né, em sistemas de refrigeração. Bom, para a gente entender qual gás que é utilizado nesse sistema de refrigeração e como as pesquisas no âmbito desse sistema são importantes para a sociedade, né? Eu vou fazer aqui um pequeno histórico, né, da refrigeração, porque as pesquisas estão muito ligadas com esse histórico, tá? Bom, a primeira máquina, né, de refrigeração, né, foi patenteada aí, né, por volta de 1834, né? É a patente, né, dos Estados Unidos, 6662, né? Que era uma máquina que tinha essencialmente o que a geladeira tem hoje, né? Primeiro ela tinha aqui um conjunto cilindro-pistão, né, acionado por uma alavanca, um jogo de volantes, né, manuais, né, que faziam a compressão do gás. Depois que esse gás era comprimido aqui nesse conjunto cilindro-pistão, né, ele passava por esse balão aqui B, né, onde estava mergulhado na água, onde esse gás condensava, né, era resfriado e mudava a sua fase da fase vapor para a fase líquida, né? Depois entrava nesse dispositivo de expansão, que é uma válvula, né, uma restrição, produzindo um efeito de expansão, né? E aí essa expansão era capaz de produzir frio aqui no recipiente D, né, retirando o calor de uma água, né? E depois que esse gás, né, evaporava, retirando o calor da água, voltava aqui para o compressor F, né? Em 1834 a gente não tinha praticamente eletricidade direito, né? Então esse sistema aqui era todo manual. E aí você conseguia, né, girando esse sistema, né, movendo esse sistema, produzir gelo, né, e água quente, né, como usando éter, né, como meio ali de retirar calor, né, da água e rejeitar calor para um outro recipiente com água, né? Aí, em 1927, né, a gente tem aí o primeiro refrigerador moderno, né, já era movido por eletricidade, e esse refrigerador, né, não deu muito certo, foi muito vendido, porque os gases que tinha no sistema aí eram ou dióxido de enxofre ou metanoato de metilo. Ambos aí eram extremamente tóxicos, né? E aí a indústria de refrigeração tinha dificuldade de vender esse refrigerador porque as pessoas desconfiavam, né? Que se você colocasse comida num equipamento que tem gás tóxico, né? Isso pode contaminar a comida, pode fazer mal aí para as pessoas. Então ele não teve muito sucesso, né? Até que em 1930, né? Foi inventado o freon, né? Freon
foi um gás, né, uma família de gases, né, que foi inventada e patenteada em 1930, que tinha as características de não ser inflamável, ele não era tóxico, ele era estável, né? Então eu colocava ele numa máquina de refrigeração, ele não reagia com o cobre, ele não reagia com os metais, né, que tinham no sistema de refrigeração, e tinha ótimas propriedades refrigerantes. Aqui a gente tem a molécula, né, do freon. Na verdade, foi inventado não só o freon, mas a família do freon, né, que essencialmente, né, foram derivados do metano, né? O metano é um gás que tem aí um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio, e para a gente produzir os gases aí que são da família do freon, né, o R12, o R22, o R13, a gente substitui os átomos de hidrogênio ou por átomos de flúor, ou por átomos de cloro, ou ambos, né? Então, no caso do R12, né, substitui 12 átomos de hidrogênio por cloro e 2 por flúor, né? E aí, isso permite que a gente tenha a temperatura de ebulição, né, a temperatura de ebulição à pressão atmosférica, né, mais próxima do que a gente deseja, né? Então, o metano, ele entra em ebulição na pressão atmosférica, né, a menos 61 graus Celsius. Então, eu teria que pressurizar ele muito para conseguir, por exemplo, que ele mudasse, né, de temperatura a -10, que é uma temperatura interessante para a gente ter na geladeira, né? Já o R12 não, ele está com a temperatura bem próxima aí da temperatura que eu quero, né? Então a pressão atmosférica muda de fase a -30 graus Celsius. Se eu pressurizar ele um pouco, eu consigo chegar aí facilmente uma pressão aí de uma temperatura de -10. Perfeito? Bom, esses gases aí, eles alavancaram a indústria de refrigeração, né? Foram muito utilizados, até que em 1974, né? Dois pesquisadores publicaram um artigo na Nature, né? Que é uma das revistas aí mais de pesquisa, né? Mais bem conceituadas no mundo, né? E nesse artigo eles identificaram o seguinte, né? O cloro que a gente tem no R12, né, que foi substituído nos átomos de hidrogênio, na presença de luz ultravioleta, funciona como um catalisador, para a reação onde a gente decompõe o ozônio em oxigênio. E aí, por conta disso, né, a gente começou a perceber aí um buraco na camada de ozônio, né? E a camada de ozônio é uma importante defesa para a gente, né, das radiações ultravioletas, que são responsáveis aí por vários problemas, como câncer, né? E aí começou-se uma discussão, né, a respeito da utilização desses gases, né? Esses autores, eles ganharam o prêmio Nobel, tá, de Química em 1995 por conta dessa descoberta, né? Em 1987, foi assinado, então, o Protocolo de Montreal, que foi um acordo, né, onde, aliás, até hoje, né, o único acordo onde todos os países do mundo, né, assinaram, e nesse acordo, né, foi estabelecido que os gases que destroem a camada de ozônio, né, ou afinam a camada de ozônio, seriam banidos, da utilização no mundo, né, e foi estabelecido aí um calendário diferenciado para o banimento desses fluidos. Os fluidos que eram mais problemáticos, né, por exemplo, o R11, né, o CFC11, ele tinha um potencial muito grande, né, de danificar a camada de ozônio, porque tinha mais átomos de cloro. Ele teve um prazo para ser banido menor, né? E os países mais ricos, né, tiveram um prazo ainda mais curto para esses gases, né? Outros gases que não eram tão têm um potencial menor, né, para danificar a camada de ozônio, como o HFC 22, né, eles tiveram um prazo mais longo, né, para ser substituídos, né, e prazos diferenciados aí para os países ricos e para os países em desenvolvimento, né? A métrica que é usada para poder verificar quanto um gás agride a camada de ozônio, né, é o ODP, que é o Potential Ozone Depletion Potential,
ele compara, né, os gases com o gás de referência, que foi o R11, né, que era o mais, vamos dizer assim, agressivo, a camada de ozônio. Então foi comparado aí, todos e estabeleceu-se aí metas para substituição desses gases com base nesse indicador. O R22, né, ele ainda está em processo de banimento, né? O Brasil ainda é permitido você comprar o gás, né? Não é permitido mais você comprar nenhum equipamento novo utilizando o R22, mas você consegue ainda o gás para fazer reposição de uma máquina que já existe, né? Até 2040, esse gás vai ser vendido no Brasil. A partir de 2040, né, a gente não vai usar mais esse gás aqui no Brasil. E aí, né, como a gente já está na fase próxima, né, do calendário final, né, existe uma meta, né, as empresas, né, elas têm uma cota para vender o R22 e a cada ano essa cota vai diminuindo, né? Então a gente tem que pensar em substitutos para o R22. Posteriormente, né, além do problema da camada de ozônio, foi discutido também, né, o efeito dos gases de refrigeração no aquecimento global, né? Então, alguns desses gases eles são bem danosos ao agravamento do efeito estufa, né? O R12, que era um dos gases que tinha um problema grande com a camada de ozônio, ele foi substituído pelo R134A, né? Então, resolveu-se aí o problema da camada de ozônio. Só que o R134A, ele tem um indicador chamado GWP, né? Que é sigla em inglês para Global Warming Potential, potencial da camada de ozônio, de 13.370. Significa que se vazar 1 quilo desse gás R134A, equivale a jogar na atmosfera 1 tonelada e 370 quilos de CO2, né? Então, ele é bem danoso à camada de ozônio. E aí, né, existe atualmente, né, uma série de conversas, né, e tentativas da gente estabelecer um novo protocolo para a substituição aí desses gases que agravam o efeito estufa, bem como, né, a emissão também de gases aí, né, não só na refrigeração, mas em outros, né, em outras indústrias, né? Houve, né, o Acordo de Paris em 2015 que estabeleceu metas aí para a redução desses gases que agravam o efeito estufa, né? Depois esse acordo aí teve uma certa saída de alguns países. Esse ano a gente tem aí no Brasil, né, a COP 30, se eu não me engano, vai acontecer no Brasil, que a COP é um comitê, né, onde os países discutem os efeitos, né, os problemas ambientais do mundo, né? Então esse ano o Brasil vai sediar essa reunião aí. A Europa saiu na frente, né, nessa questão aí de eliminar esses gases que gravam efeito estufa, né? Ela estabeleceu uma lei em 2014, né, com um calendário, né, de substituição dos gases, né? Por exemplo, o automóvel foi um dos primeiros a que baniu, né, os gases que agravam efeito estufa, porque ele também tem um grande risco de vazamento, né? Se você bate o carro, a chance do gás vazar é relativamente alta, se comparado, por exemplo, a um ar-condicionado estacionário da sua casa que não tem muito risco de vazar o gás, né? Não vai ter nenhuma colisão, não está tão exposto quanto um ar-condicionado automotivo. Perfeito? Bom, então a gente estuda aqui no GREA, né, esses substitutos, né, para os gases que eram tanto problemáticos do ponto de vista da camada de ozônio, quanto os gases que são aí problemáticos do ponto de vista do agravamento do efeito estufa, né? A gente tem aí, né, como os nossos fluidos, né, o R290, que é o propano, o R600, que é o isobutano, o R717, que é a amônia, esses gases aqui, o Y1234YF, 1234CE, são gases aí que a gente tem como novos gases, né? O R410A já é um gás ali que está, né, ele não tem problema na camada de ozônio, mas ele relativamente ele não é tão bom assim para o efeito estufa, né? E o R513A, que é um gás aí que atende tanto a meta aí de camada de ozônio quanto de efeitos estufa, né? Para isso a gente estuda
essencialmente aqui em duas frentes, né? Uma é a gente estudar as propriedades do fluido na transferência de calor. Então, dentro de um trocador de calor de um sistema de refrigeração, né, a gente tem um fluido mudando de fase, né? Então, a gente estuda esses mecanismos de transferência de calor, queda de pressão, né? Quando a gente tem escoamento bifásico, né, que é tipicamente encontrado no condensador ou no evaporador de um sistema de refrigeração. Isso aqui é uma foto, né, de um visor, mostrando aqui que a gente tem escoamento, né? Ele é chamado de escoamento estratificado, né, porque o líquido fica embaixo e o gás fica em cima, né? Nem sempre isso vai acontecer. E estratificado com ondas, né? Então a gente pode perceber a formação de pequenas ondas aí no líquido por conta da velocidade do fluido, né? A gente tem um outro escoamento, por exemplo, que é o escoamento anular, que é o caso desse aqui. Então, o líquido ele gruda na parede e o vapor escoa no meio. Em geral, quando a gente tem um escoamento vertical, né, ele vai ter esse padrão aqui de escoamento, né? A gente já teve vários trabalhos de mestrado, doutorado, né, no âmbito desse tema, né, escoamento bifásico, escoamento e mecanismo de ebulição e condensação. Nós estamos atualmente, né, refazendo, né, reconstruindo uma bancada de escoamento bifásico no laboratório, né? Então, eu trouxe uma foto dela, porque a gente está remontando, né? A foto antiga está muito bagunçada, né? Estou com vergonha de mostrar a montagem antiga, né? Essa montagem, essencialmente, a gente tem uma bomba de engrenagens, né? Que não precisa de lubrificação para não contaminar o óleo. Essa bomba de engrenagem bombeia o fluido, né? Que passa por um medidor de vazão. Depois a gente pré-aquece esse fluido e passa por uma sessão de teste. Nessa sessão de teste, a gente tem, né, a potência controlada, né, a gente consegue ter um visor de vidro, né, para a gente visualizar o escoamento. Depois ele passa aqui pelo condensador, porque como eu aqueci o fluido, né, eu tenho que resfriar ele de volta para voltar ali, né, ao meu estado inicial, para eu ter um sistema, um ciclo fechado, né, em regime permanente, conseguir, né, medir as propriedades ali com tranquilidade. Então, né, a gente tem um condensador de volta. Nossa expectativa é que essa bancada aí até o meio do ano, né, até agosto, né, a gente já esteja fazendo teste aí. Tem uma aluna de doutorado, né, a Débora, ela está à frente desse projeto, e ela vai, inclusive, ficar um ano na Suécia, né, numa universidade parceira nossa. No final, eu vou até falar mais sobre essas parcerias, que também tem uma montagem dessa, né? A diferença da montagem nossa com a dela são os diâmetros da tubulação, né? A gente trabalha com diâmetros maiores, lá eles trabalham com diâmetros bem pequenininhos, e aí lá ela vai ter a oportunidade de ter contato com uma montagem similar. Um outro fluido, né, que tem tomado tem tomado interesse dos pesquisadores é o CO2, né? O CO2 ele tem propriedades refrigerantes, né? Ele não é tóxico, não é inflamável. Ele só tem um inconveniente que a pressão dele é muito alta, né? Então, para você ter, por exemplo, uma CO2 mudante de fase a 0 graus Celsius, eu vou ter pressões aí da ordem de 50 bar, né? Que é relativamente alto comparado com os outros fluidos, mas é possível da gente contornar isso, né? Tubulações de paredes um pouco mais espessas, usar, em vez de cobre, né, aço inoxidável, né? Então, a gente tem uma montagem no laboratório, né, que é uma bancada de CO2. Essa bancada a gente produz água fria e produz água quente, né? Então, o evaporador vai tirar calor da água, resfriando a água. Esse calor é rejeitado no outro trocador de calor para a água que vai ser aquecida. Como nos casos do CO2, né, a gente opera acima do ponto crítico, né? Então, nesse trocador de calor onde que a água está sendo aquecida, a gente não tem a mudança de fase, né? O fluido não sai da fase líquida para a fase vapor. Está tão quente, numa pressão tão alta, né, que a gente chama isso de fluido denso, né? Então, a gente só tem um fluido sendo resfriado, né, um gás sendo resfriado. Por isso, a gente chama esse trocador de calor de gas cooler, né, resfriador de gás, ao invés de condensador. Essa bancada, a gente tem aí um aluno de mestrado,
um aluno de doutorado trabalhando nessa bancada, todos sob orientação do professor Antônio Maia, que é quem construiu essa bancada recentemente com verbas aí do projeto da FAPEMIC. Uma outra bancada que a gente tem aí sobre os fluidos refrigerantes, né, também sobre a aplicação do fluido, é uma bancada que a gente tem de testes de retrofit do R22. Então, o R22, né, vai ser banido por conta dos seus problemas aí com a camada de ozônio, né? Então, a gente recentemente construiu uma bancada, recentemente, sei lá, nos últimos 3 anos, né? Onde a gente tem um ar-condicionado do tipo split, né? Dentro de uma câmara isolada, né? E a gente está ensaiando esse ar-condicionado com o R22 para saber qual o desempenho dele com o fluido original, né? E com fluidos novos, né? Que tem aí tanto, né? Não tem nenhum problema com a camada de ozônio e são também possuem impacto pequeno em relação aí ao agravamento do efeito estufa, né? Dentro desses fluidos a gente tem o 454C, o 454B, o R290 e o 455A. Né? Esse estudo já foi feito na Europa, nos Estados Unidos, né? Em vários países desenvolvidos. Eles já baniram o R22, mas eles substituíram o R22 por outros fluidos que agravam o efeito estufa. Né? Por exemplo, o 407C, o 410A, são fluidos aí que a gente tem já aparelhos vindo, né, da Europa, dos Estados Unidos, mas que ainda não atendem ainda, né, a meta de GWP. Nesse trabalho aqui, a gente teve 2 alunos de mestrado, né, que fizeram mestrado nessa bancada. Um deles continuou, né, o Carlos, ele continuou o trabalho dele, está fazendo doutorado aí com a gente, né? Ele está no início do curso ainda, está no 2º período, né? Então ele está fazendo, por enquanto, só disciplinas, ele não está fazendo muitos testes ainda, né? Mas ele vai trabalhar nessa bancada, né? Vai fazer alguns experimentos com, provavelmente, esses 2 primeiros fluidos aqui, né? Talvez o primeiro e o último, né? Esse segundo aqui é mais difícil da gente construir, né? Porque a gente não consegue comprar ele, não. Mas o primeiro, terceiro e último, a gente consegue comprar esses fluidos aqui no Brasil com facilidade. Um outro projeto que a gente tem no laboratório é uma bancada que está também finalizando, né, a montagem dela. Consiste em a gente combinar o sistema de refrigeração com armazenamento térmico ou termoacumulação, né? Então, a ideia desse projeto é a gente ter, né, no evaporador ou no condensador uma estrutura, né, com materiais com mudança de fase, né, que no inglês a gente chama de PCM. Né? Esses materiais, em geral, quando a gente adiciona calor, ele sai da fase sólida para a fase líquida, né, e se eu retiro calor, ele faz o processo inverso. Né? Eu posso, por exemplo, acumular energia, né, nesse sistema, né, num horário do dia que a temperatura está mais quente, e deixar para rejeitar esse calor no horário do dia que a temperatura está mais fria. Né? Esse sistema é usado em vários sistemas de refrigeração para poder atender essas variações de temperatura ao longo do dia. Né? Então, aqui a gente tem uma série de impactos que a gente quer avaliar, né? Se o uso do PCM, né, reduz a energia, reduz o ruído, né? Se melhora aí, né, o controle do compressor, né, para a gente não ter que ficar ligando e desligando o compressor. Então, tem uma série de questões que a gente quer descobrir com o uso do PCM. Né? Quem está mais à frente desse trabalho aqui é o Thiago Torres e o professor Rafael Nunes. Né? Eles estão aí finalizando a montagem desse equipamento. Bom, um outro projeto que a gente tem, agora já saindo um pouco da refrigeração, né, é um projeto que a gente tem com a Valorex. É um projeto que ele é um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, né? Ele mistura um pouco dos dois, né? Porque, em geral, um projeto de extensão é quando a gente está atendendo, né, alguém do mercado, como, por exemplo, a Valorex. Mas, por exemplo, nesse projeto a gente já publicou um artigo, né, em revista de alto impacto, né? A gente tem
já formou 3 mestres, estamos aí para formar um doutor, né? Temos um segundo aluno de doutorado, né? Temos atualmente 2 alunos de doutorado nesse projeto, sendo que um vai defender agora no mês de maio, né, de 2025, e uma outra, que é a Catrine, ainda está ainda no primeiro ano, né, do doutorado, ainda vai demorar um pouquinho. Bom, qual é o problema que a Valorec tem, que a gente está tentando estudar aqui na UFMG? A Valorec, ela fabrica tubos de aço sem costura, né? E ela faz um processo de têmpera desse tubo. Essa imagem aqui não é o tubo, tá? É a chapa, né, de tubos, mas consiste em eu pegar o aço, né, um tubo de aço que saiu do forno a 900 graus, 800 graus, dependendo da composição química do aço, e resfriar ele rapidamente, né, resfriar ele com água. Na Valorec, eles mergulham esse tubo dentro de um tanque com água, né? E além disso, né, existe, né, um bocal aqui que joga um jato de água, né, interno no tubo para manter o resfriamento adequado, tanto na superfície externa quanto na superfície interna. Como a superfície do tubo está uma temperatura muito alta, né, então ele entra 900 graus Celsius, 700 graus Celsius, né, a gente tem aí ebulição, né, na superfície do tubo. E aí a gente quer estudar esse fenômeno, uma vez que o nosso grupo tem experiência em escoamento bifásico, né, transferência de calor por mudança de fase, né. Então, nós estamos fazendo um estudo para a Valorec já há 10 anos, né, nesse sentido, né. Então, a gente montou lá no nosso laboratório dois experimentos, né. O primeiro experimento, né, é o da esquerda aqui, né, para a gente estudar a transferência de calor do lado externo do tubo. Então, a gente tem aqui, né, um bloco, né, de maciço, né, de aço, né, onde tem vários termopares inseridos dentro dele. Esse bloco é aquecido com gás, né, com alguns queimadores de forja. Quando ele chega numa temperatura muito alta, né, a gente tem aqui na figura do meio, né, alguns cilindros pneumáticos que mergulham, né, 2 flutuadores, né, dentro do tanque, fazendo o nível da água elevar rapidamente. E aí a gente consegue simular assim o que acontece lá na Valorec, né, que é o tubo entrar quente na água. Um dos problemas desse sistema lá na Valorec é que o tubo tem que ficar rodando, senão ele empena. E aí, né, na literatura existe, né, alguns trabalhos sobre ebulição em cilindros, mas não ebulição em cilindros rotativos, né? Então, a gente tem aqui um sistema de rotação que mantém o tubo rodando, né, quando ele está entrando dentro do tanque quente, né, e permanece rodando aí durante o processo de resfriamento. E para estudar, né, o efeito interno, né, que também é uma geometria muito específica, né, a gente tem um jato dentro de um cilindro que está girando, né, a gente tem segundo experimento, né, que é esse aqui, onde a gente tem aí também uma resistência agora externa, né, passando dentro de um tubo, né, onde a gente aquece com resistências elétricas, né? E esse tubo ele pode girar também, né, em algumas rotações para a gente estudar. O experimento da transferência de calor externa ele está sendo feito em escala, né? Então esse diâmetro aqui desse bloco é o mesmo diâmetro que a gente tem lá nos tubos da Valorec, que fazem a têmpera no tanque, né? Agora, esse do experimento interno, a gente está fazendo em escala reduzida, né? O diâmetro aqui é bem menor do que o diâmetro encontrado lá na Valorec, mas a gente está mantendo aí, né? Nós vamos fazer um estudo aí usando similaridade, né? Nós vamos tentar aproximar o número de Reynolds, né? Do nosso experimento com o número de Reynolds que existe lá na Valorec. Alguém falou alguma coisa? Vi o microfone aí abrindo um pouquinho? Não? Bom, um outro projeto que a gente tem, vigente, né? É um projeto do refrigerador solar. Esse projeto começou aí na pandemia, né? A gente tem aí 3 refrigeradores solares, né? O primeiro deles, que é o mais da engenharia mecânica, né? Vamos dizer assim, é esse que está aqui na tela. Esse refrigerador a gente está usando uma geladeira, né? Um frigobar de adsorção e difusão.
é um refrigerador que não tem compressor. Ele funciona da seguinte forma. A gente tem aqui, né, dentro desse tanque aqui, ó, uma mistura de água e amônia. Né? A amônia é um fluido refrigerante, né? Ou seja, a sigla dela é R117. Essa amônia, quando ela é aquecida, né, ela evapora dessa solução, né, com a água, essa mistura com a água, e aí essa amônia vai ser o fluido refrigerante, vai passar no condensador, vai ser resfriado no condensador, vai virar líquido, vai entrar no evaporador, né, de forma a fazer o papel do fluido refrigerante. Depois ela volta, né, mistura novamente com a água. Né? Em geral, esse sistema aqui, existe um sistema, né, de absorção, e quem faz a mistura de água e amônia circular, ou amônia circular, é uma bomba. Né? Nesse refrigerador, a gente também não tem bomba, e quem faz o fluido circular é a própria gravidade. Então, todos os componentes, né, o condensador ele é inclinado, todas as tubulações são inclinadas, e o fluido escoa pela própria gravidade. Né? Para poder né, manter sempre uma pressão, né, para não ter que ter uma diferença de pressão e aí precisar de uma bomba, né, a gente tem um terceiro gás aqui, que é o hidrogênio, né, o evaporador, que faz o papel aí de equalizador de pressão, né, e mesmo com o hidrogênio a gente tem aí, né, o efeito de refrigeração sendo produzido, né, porque no condensador eu tenho amônia pura. Quando ele entra no evaporador, a pressão parcial, né, de amônia reduz. Por conta de, então, a gente tem aquele efeito de refrigeração da mesma forma. Né? Pressão parcial é um conceito aí que em geral, os alunos veem aí na mistura de gases, né, na termodinâmica aplicada. Né? Vocês não viram ainda, né? Vocês vão chegar lá ainda. Em geral, né, esse refrigerador vendeu muito tempo, ele é super silencioso, né? Então era muito usado em hotéis. Ele tem um desempenho, né, muito ruim, ele não é muito eficiente, né, mas por conta do ruído, né, ele era muito utilizado. Hoje em dia, os frigobares já estão ficando com um compressor bem silencioso, né? Então, esse refrigerador está perdendo mercado. Né? Para esse projeto, né, e para esse refrigerador aqui, a gente vai substituir essa resistência elétrica, né, que é quem aquece aí a mistura água e amônia no gerador de vapor, por um óleo térmico vindo de um concentrador solar. Então, o concentrador solar vai produzir óleo quente, esse óleo quente vai ser armazenado no tanque, né, porque a vacina tem que ficar refrigerada 24 horas, né, então tem que produzir uma quantidade razoável de óleo quente durante o dia. Esse óleo vai ser usado à noite, né, e aí né, é esse óleo quente aí que vai acionar, né, o refrigerador. Bom, a gente tem também outras duas montagens, né, uma delas consiste em a gente usar, em vez de o óleo quente acionar esse refrigerador por absorção de fusão, a gente pega o painel fotovoltaico e a energia do painel fotovoltaico é ligada na resistência original aí do refrigerador, produzindo assim o efeito de refrigeração. E a gente tem um terceiro refrigerador, esse é um frigobar comum que a gente tem no mercado, usando compressor, né? Então, a gente produz energia elétrica, essa energia elétrica é armazenada em corrente contínua, né, numa bateria. Depois a gente tem um inversor de frequência que converte essa energia de corrente contínua para corrente alternada, acionando um compressor da geladeira. Né? Então, nós estamos com os 3 refrigeradores e uma das metas do projeto é ver qual é o refrigerador mais viável, né? Qual é o mais eficiente, né? Qual é o economicamente mais barato, né? Então, esses são os objetivos do projeto. Esse projeto ainda está em andamento ainda, né? Sob a coordenação do professor Luiz Machado. Esse projeto é financiado pelo CNPq. E a gente tem aí dois alunos de doutorado nesse projeto, né? Estão trabalhando nesse projeto. Bom, para o nosso grupo de refrigeração e aquecimento, né? Sobre o aquecimento, né? Eu gostaria de fazer uma motivação antes de falar sobre as bombas de calor, né? Um refrigerador, né? Ele é uma máquina reversível, né? Então, se eu
colocar o lado quente da geladeira, né, para aquecer um ambiente, né, eu consigo produzir, né, calor, né? Então, as bombas de calor podem ser aí soluções interessantes, né, para o aquecimento de ambientes. No caso do Brasil, né, tem poucos locais onde a gente precisa de aquecimento, né? Lá em Belo Horizonte, no inverno, a gente consegue colocar uma brusinha, né, e consegue viver tranquilamente. Mas no sul do Brasil, né, tem lugares onde que o bicho pega, né? A temperatura fica muito fria, então se você não tiver uma lareira, um aquecimento, realmente você não consegue nem dormir. E em países, né, mais ao sul, né, ou muito ao norte do planeta, né, isso é fundamental, né, as pessoas aí não conseguem sobreviver se não tiver aquecimento. A gente tem aquecimento aí para água potável, né, então a gente usa muito chuveiro, né, que é um equipamento que, comparado com a bomba de calor, não tem um desempenho energético muito bom. Em piscinas, né, em academias, em clubes, né, o pessoal usa muito bomba de calor, né, se você jogar na internet bomba de calor, produto comercial que você vai encontrar são bombas de calor para piscina. Existem aí processos industriais, né, que precisam de calor, de água quente, né, para secagem de alguns grãos, né, o pessoal utiliza muito bomba de calor, e para estufas, né, então em países frios, né, se você não cercar uma área e aquecer aquela área, você não consegue cultivar determinadas plantas, né? Então, em alguns países são utilizados aí muito bomba de calor em estufas, né? Então, a bomba de calor é exatamente uma máquina de refrigeração, só que em vez de eu estar interessado em resfriar o ambiente, eu estou interessado em aquecer o ambiente. Então, em geral, a gente tem aí o evaporador sendo colocado lá de fora, né? No Brasil existe, né, alguns ar-condicionados que são reversíveis, né? Então, ar-condicionado quente e frio, você pode colocar ele para aquecer o ambiente, ele vai trocar as tubulações, né? Colocar o trocador frio lá fora e o quente dentro do ambiente onde você quer aquecer, e ele consegue manter o seu quarto, né, o seu ambiente quente, tá? Aqui tem uma comparação, né, de algumas tecnologias de aquecimento. O mais usado, né, é o chuveiro elétrico, né? Ele tem aí, né, um COP, né, um rendimento, né, de 97%, que significa que para cada 1 kW de energia elétrica que eu entrego para ele, né, 97% disso vira calor, né? Principalmente porque nem tudo vira calor. Quando você liga o chuveiro, você até percebe o barulho dele, né? O barulho dele são algumas bolhas de vapor que estão estourando, né? Como ele produz um ruído, né? Esse ruído é uma energia que está sendo desperdiçada, né? Então nem toda a energia dele consegue ser aproveitada, né? Então tem uma estimativa aí. Essa estimativa não está atualizada, tá, gente? Eu já acho que tem aí talvez esses custos aí foram estimados aí no ano passado, né? Mas comparativamente, né, não está muito fora disso, né? Então, para o aquecedor elétrico, né, a gente tem um custo aí com impostos, né, de R$ 1,23 para cada quilowatt de energia elétrica, né, que vai dar para a gente aí, né, um custo de R$ 1,27 por quilowatt-hora de calor, né? Em geral, no Brasil, a gente tem uma taxa de emissão de CO2, né, de 0,142 kg de CO2 por quilowatt-hora, né? De onde vêm essas emissões? Olha, no Brasil, a gente tem algumas termoelétricas que funcionam, né? Então, essas termoelétricas, quando estão operando, né, emitem CO2, né? Para a gente construir uma barragem, né, de uma hidrelétrica, né, a gente vai precisar de bilhões de metros cúbicos de concreto. Esse concreto chega na hidrelétrica, né, de caminhão, né? Então, vai queimando aí várias bilhões aí de litros de óleo diesel. E aí o pessoal que estuda esse efeito ambiental, ele coloca, né, essa hidrelétrica tem uma expectativa aí de 50 anos de duração, né? Então, se para mim construir eu queimei tantos bilhões de litros de óleo diesel, né, eu vou distribuir essas emissões ao longo aí dessa vida útil dessa termoelétrica, né? Então, mesmo usando hidrelétrica, né, a gente tem aí algumas emissões de CO2. Uma alternativa para o chuveiro elétrico é o aquecedor a gás, né? Ele tem aí um COP, né, um rendimento, né, da ordem de 0,85, tá? Esse é alguns fabricantes que eu selecionei aqui, né, de um aquecedor de pequeno porte. Considerando aí um custo de R$ 100 por botijão de 13 quilos, né? O botijão também não está muito nesse preço, não. Se você comprar à vista, né, na porta da distribuidora, você consegue um pouco mais barato. Se você for comprar em casa, num cartão de crédito, é um pouco mais caro.
mas é um valor razoável, né? A gente tem aí um custo de 66 centavos por quilowatt-hora. Porém, eu tenho uma emissão aí maior, né? Tenho 3,1 quilogramas de CO2 para cada quilowatt de calor emitido. E a alternativa que a gente tem aí para esses dois, né, seria a bomba de calor, né? Aí aqui eu estou com a bomba de calor, né, ASHP. Essa sigla é a sigla em inglês para Air Source Heat Pump. É uma bomba de calor cuja fonte de calor é o ar atmosférico, né? Então, eu vou usar o próprio ar como fonte de calor, né? Aqui tem um quadro de um padrão de ar-condicionado de janela que ficou vigente, né, até 2022, tá? Então, o ar-condicionado de janela, né, para ele ser classificado categoria A, ele precisa ter um COP, né, ou um coeficiente de desempenho energético 3,1. Uma boa estimativa para a gente ter, a partir de um COP de um ar-condicionado, descobrir quanto que é o COP da bomba de calor, é a gente somar um, tá? Por quê? Se eu tenho aqui 3 kW sendo tirado aqui da minha fonte fria, 1 kW entrando aqui de energia elétrica, né? Isso me dá um COP de refrigeração de 3. Só que vai sair aqui em cima 4, né? Que eu tenho que somar essa entrada de energia com essa entrada de energia. E se eu for comparar o COP de refrigeração, que é a energia quente, né? Dividido pelo trabalho elétrico, né? Ele vai ser um COP de refrigeração mais 1, tá? Então, estimativa interessante para o COP de uma bomba de calor a ar seria 4, né? Com esse COP, a gente tem um custo de energia elétrica com custo, né, de operação de 32 centavos por quilowatt-hora e as emissões aí de 0,36 gramas de CO2 por quilowatt de calor. Então, a bomba de calor, mesmo a bomba de calor a ar, né, que nós vamos ver já já, não é uma das mais eficientes, é uma solução tanto para a redução do custo com energia elétrica quanto para as emissões aí de CO2, né? Bom, a gente pode integrar algumas fontes de energias renováveis para melhorar o COP ainda mais da bomba de calor, né? O mais simples dele seria usar o ar ambiente, né? Mas eu posso, por exemplo, usar o ar de exaustão, né? Então, em alguns ambientes, por exemplo, como hospital, eu preciso renovar o ar por causa da contaminação, né, de vírus e bactérias. Então, eu jogo um ar quente fora, né, para poder renovar o ar. Né? Em algumas aplicações, a gente usa esse ar para pré-aquecer o ar novo que está entrando, né? A gente pode usar energia solar, né? Tanto energia solar térmica, como coletor solar térmico, quanto energia fotovoltaica, né? A gente pode usar energia geotérmica para melhorar o desempenho da bomba de calor, né? A gente tem aqui dois exemplos, né, de sistema de bomba de calor geotérmica. Um deles consiste em, né, eu espalhar uma mangueira horizontalmente no meu terreno, né? Aí essa água fria, né, vem lá da casa, né? Vai passando, encontrando um solo um pouco mais quente, vai aquecendo, né? E ela volta, né, para dentro da casa ali, para a entrada da bomba de calor um pouco mais quente do que se ela tivesse, né, ao ar atmosférico. E aqui a gente tem, né, uma bomba de calor vertical, onde eu faço vários poços, né, de grande profundidade, para ter o mesmo efeito do que esse aqui da figura A. E por fim, né, a gente pode até usar energia eólica, né? Existem alguns trabalhos que utilizam energia eólica aí para melhorar o desempenho da bomba de calor. Como ser melhor o desempenho de uma bomba de calor usando energia eólica? Eu produzo parte da energia elétrica consumida pelo compressor com uma turbina eólica. Aqui a gente tem uma das figuras aí que a gente tem de uma bomba de calor solar que a gente trabalhou no laboratório, né? Essa bomba de calor usava o CO2 como fluido refrigerante. Aqui tem uma foto, né, do projeto que a gente fez dessa bomba de calor. Aqui já ela operando, né? Então a gente tem um evaporador solar térmico, né? Que é um coletor solar térmico, né? Que pega calor do sol e eleva a temperatura de evaporação, melhorando o corpo do sistema, para que a gente tenha a água sendo aquecida e armazenada dentro desse tanque. Essa bomba de calor já não existe mais no laboratório, não. A gente já desmontou ela. O tanque a gente doou para um outro grupo de pesquisa no interior de Minas. O evaporador a gente está usando uma outra bomba de calor que a gente está montando, integrado ao painel fotovoltaico. O compressor foi usado lá na máquina de refrigeração CO2, a gente reciclou alguns componentes dessa bomba de calor.
Um outro projeto que a gente tem como empresa, né, esse é também um projeto de extensão, mas tem assim, um caráter de pesquisa, um estudo que a gente está trabalhando aí com transferência de calor, né, no céu do CO2 no ponto triplo, né? Então, existe uma empresa que comercializa gelo, vende gelo seco, né? Ela desenvolveu algumas aplicações, né? Por exemplo, uma chopeira, né? Que utiliza, em vez de gelo de água, né? Utiliza gelo seco, né? Gelo CO2 para manter, né? Cerveja gelada, né? E ao mesmo tempo, né? Eles aproveitam o CO2 para pressurizar a cerveja para poder expulsar, né? O chopp, né? Para consumo. Então, eles estão com a parceria com a gente, né? Estão estudando aí, né? CO2, né? Baixa temperatura e baixa pressão, onde a gente tem aí, né, a existência das três fases, né? Líquido, sólido e vapor, né? E a gente está investigando aí se a transferência de calor desse sistema é interessante ou não, né? Bom, já caminhando por fim aqui da minha apresentação, a gente tem no nosso grupo de pesquisa aqui algumas parcerias, né? A primeira delas é em San Diego. Então, o professor Rafael Nunes, ele fez o estágio, né, pós-doutoral lá na San Diego. Então, tenho contato de alguns professores, né? Que a gente pode acionar para fazer intercâmbio, para poder fazer um doutorado de sanduíche, né? Na França, né, lá no INSA de Lyon, né, o Instituto de Ciências Aplicadas de Lyon, né, onde o professor Luiz Machado fez o doutorado dele. A gente tem alguns contatos lá também, né? Frequentemente a gente manda aí alunos para lá, de mestrado, doutorado, alunos de intercâmbio, né? Inclusive o professor Luiz Machado, recentemente, né, junto com alguns professores aqui do departamento, né, aprovou um projeto, né, para a FITEC, que tem várias bolsas, né, para intercâmbio na França, né, muito por conta de ter feito doutorado lá. A gente tem, né, uma parceria também com o KTH da Suécia, é um instituto de pesquisa que fica em Estocolmo, capital da Suécia. Eu fiz meu doutorado lá, fiquei um ano, né, doutorado de sanduíche, né. Recentemente a gente firmou uma parceria com eles lá, vamos mandar uma aluna de doutorado para lá, ela vai ficar um ano também. Então, na época que eu estava lá, um pouco depois que eu voltei da Estocolmo, né? Um aluno de graduação foi fazer o intercâmbio lá, né? Então eu já indiquei algumas disciplinas para ele fazer, alguns professores para ele contactar, né? Para poder chegar lá e já ter mais facilidade aí durante o intercâmbio. Bom, além disso, né? A gente tem aí vários trabalhos de graduação e iniciação científica onde a gente envolve os alunos de graduação, né? Dentre eles, a gente tem vários trabalhos com compressores, né? No ano passado teve um aluno, né, o Wilson, que eu orientei, fez um trabalho interessante com compressores, né, testando várias equações aí para prever o comportamento do compressor. Tem uma aluna que está fazendo o TG2, né, comigo agora, que está estudando aí dispositivos de expansão, também tentando desenvolver equações para prever a vazão máxima em tubos capilares, né, considerando os gases novos aí, substitutos do E22 em ar-condicionado. A gente teve trabalhos aí que o pessoal estudou evaporação, né, coletar taxa de condensação na bomba de calor solar. Projetos onde foi feito aí projetos de condensadores e geradores de gás para as montagens que a gente está construindo. A gente tem trabalhos onde os alunos estudam aí propriedades refrigerantes, né, ou polinômios para a gente prever propriedades de novos fluidos. Alunos que trabalharem com inventário, né? No inventário é calcular quantas massas, quantas gramas de CO2 tem numa máquina de refrigeração. A gente tem um aluno que vai fazer aí uma análise econômica de bomba de calor, considerando materiais aí de baixo custo para o tanque, né, de armazenamento de água quente. A gente tem alguns trabalhos aí que também, né, disponíveis aí na face aí de refrigerador solar. E para a utilização de ejetores bifásicos, aí, que é um dispositivo que pode aumentar a eficiência do sistema de refrigeração. Então, se vocês estiverem aí precisando aí de alguns
algum tema aí de trabalho de graduação, está interessado em fazer uma iniciação científica, né? Pode nos procurar aí, que a gente tem vários assuntos aí para indicar. Bom, finalmente, a gente tem aí um financiamento, né? Tem algumas instituições, né, que financiam os projetos do grupo, né? O CNPq, a FAPEMIG, algumas empresas, né, como a Valorec, a Maxtemp, a Tuma, né, a Friominas, a Capoquec e a CEMIG, os principais aí financiadores aí dos projetos que a gente tem no projeto de geração. Feito? Bom, obrigado a todos. Eu vou voltar lá para a página inicial, que tem meu contato, né, e a foto dos professores, para vocês gravarem aí, né, o rosto dos pesquisadores aqui do grupo. Muito obrigado, William. Acho que, né, a gente deu para ver assim, o tanto de coisa interessante que está sendo desenvolvido por esse grupo, né? Alguém tem alguma pergunta que quer fazer, que quer aproveitar aqui agora? É só abrir o microfone. Boa noite. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da bancada da retrofit do R22. Eu não sei se eu não prestei atenção na hora e tudo mais, mas seria para substituição com outros fluidos para usar na mesma máquina? Sim. Na verdade, existem duas técnicas, né? Eu posso, por exemplo, substituir o compressor, né? Tirar o compressor do R22 e colocar um novo, por exemplo, de propano, né? Que é uma intervenção um pouco mais cara, né? Mas a gente tenta fazer o que o pessoal chama em inglês de drop-in, né? Eu vou pegar o mesmo compressor, vou no máximo trocar o óleo do compressor, né? Que pode ser um óleo que não seja compatível, e manter o mesmo compressor, né? E aí a gente tem, por exemplo, o propano, é um fluido que a gente consegue fazer isso. E todos esses aqui são desse ponto. Eu não preciso trocar o compressor, basta só trocar o óleo do compressor e ele consegue funcionar, né, de forma bem similar com esses 4 fluidos aí, né, sem a necessidade de substituição do compressor. Se for substituir o compressor, aí as opções aumentam muito, né? Posso usar vários outros fluidos, né, como 410A ou 32, são outros fluidos aí que poderiam substituir o R22, mas numa intervenção um pouco mais cara, né, que é substituindo todo o compressor. Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Aproveitar que a gente ainda tem um tempinho. Bom, William, vou parar a nossa gravação por aqui. E te agradecer